Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Eu estou de volta para mais um episódio de Café com Deusa Mãe. E hoje a gente vai falar sobre uma deusa que eu, sinceramente, resisti um pouco a falar sobre ela. Não porque eu não goste, não porque eu não ache ela fascinante, incrível. Inclusive, é uma das deusas com quem eu tenho uma relação muito profunda. É uma deusa com quem eu já tive algumas experiências bem intensas na minha vida. É uma deusa a quem eu reverencio muito, assim, tenho uma paixão por ela mesmo. Mas eu resisti um pouco em falar sobre ela, embora eu esteja com essa vontade há algum tempo, eu confesso que eu resisti um pouco. E eu vou explicar isso para vocês. Primeiro, porque ela é uma deusa que ela é muito cercada de mistérios, assim. Quando a gente fala sobre ela, a gente vê um campo muito misterioso. Quando a gente busca imagens dela, a gente vê uma coisa meio obscura, meio misteriosa demais. Ela realmente é muito cercada de mistérios. Inclusive, falei sobre ela essa semana no meu Instagram e alguém comentou isso. Tipo, às vezes eu quero me conectar com ela, mas é tanto mistério a conexão com ela, é tão misterioso, né? Ela é muito associada à noite, hoje, tá? A gente vai falar sobre isso. Hoje ela é muito associada com a noite, com a magia, com a feitiçaria, com o mundo dos mortos, com as encruzilhadas. É, Então, assim, falar sobre ela é falar sobre um campo profundo, é falar sobre uma deusa que tem uma imagem sombria, com essa imagem que remete à escuridão. Isso vai mexer com os nossos sentidos, isso muitas vezes vai nos causar medo. Ela pertence a um campo que a gente costuma chamar de deusas escuras ou a face escura da deusa. Então é um campo um pouco difícil de traduzir, de abarcar em palavras, sabe? Às vezes eu sinto que ela é tão grandiosa, mas tão grandiosa que falar sobre ela realmente é difícil de traduzir. É uma tradução difícil de fazer. Mas eu vou tentar, vou fazer o meu melhor aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre Hecate. Ainda não tinha falado o nome dela, né? Hoje a gente vai falar sobre Hecate. E aí tem um segundo motivo pelo qual eu resisto um pouco em falar sobre ela, que é um motivo que eu celebro muito, que Hecate é muito, muito cultuada ainda até os dias de hoje. Na minha opinião, uma das deusas que mais sobreviveu ao tempo, uma deusa que atravessou o tempo e que ainda é muito cultuada nos dias de hoje. Então, muitas pessoas ainda nutrem uma relação profunda com Hecate, principalmente através das práticas de bruxaria. Inclusive, existem linhagens de estudo da bruxaria, que é a bruxaria hecatina, fora as práticas individuais que as pessoas têm diretamente com ela, envolvendo ela, porque ela é uma deusa que tinha muitos rituais na antiguidade, rituais que sobreviveram, que atravessaram o tempo. Ela era uma deusa muito ritualística, ela era uma deusa muito simbólica. Então, muita gente ainda tem essa relação com Hecate. E ao mesmo tempo que eu celebro isso, acho lindo, acho isso maravilhoso em relação a ela, também toda vez que eu falo sobre ela no Instagram, alguém aparece para dizer que eu falei alguma coisa errada. Então, também é um dos motivos pelos quais eu resisti um pouco em falar sobre ela, porque justamente eu sei que alguém vai dizer que o que eu falei aqui foi besteira, ou que eu não consegui entender exatamente, que não é exatamente o que eu tô falando, enfim. Estou sujeita a críticas, né? A gente tá aqui para isso também. Mas, em relação a isso, eu quero falar. Então, antes de eu começar a falar qualquer coisa sobre Hecate, eu quero falar sobre isso, assim. O lugar a partir do qual eu vou falar sobre Hecate hoje é o meu lugar de experiência. Acho que quem já acompanha o Café com a Deusa Mãe há algum tempo já entendeu isso, assim. Eu vou trazer muito das vivências que a gente tem com essas deusas na nossa vida e isso passa por mim, isso passa pelas minhas vivências. Então, assim, é o meu ponto de vista. Se você achar que eu não abarquei, que eu não traduzi Hecate devidamente como deveria ser, tá tudo bem. Vem aqui nos comentários, me conta a tua visão, porque aí a gente consegue somar as nossas visões, eu consigo ampliar a minha visão. O que eu tô falando aqui não é a verdade suprema, acho que o sagrado feminino não tem lugar para nenhuma verdade suprema.
Então é isso que eu queria dizer, tá? Antes que alguém me critique. Eu não tô falando aqui do lugar de, eu tenho o conhecimento maior sobre Hecate e não posso ser contestada. Posso, só vamos fazer isso de forma gentil e somar as nossas visões sobre ela, ok? E o que eu quero dizer com tudo isso é, Hecate é uma figura viva. Hecate, ela é imensa. Hecate é uma deusa que atravessa o tempo. Para mim, uma das poucas deusas que realmente atravessou o tempo e continua tendo um culto ainda exclusivamente a ela nos dias de hoje. Embora a Hecate de hoje não seja a Hecate primordial, a Hecate inicial, e a gente vai falar sobre isso, né? Ela é uma figura que atravessa o tempo e continua sendo cultuada. Ela é uma figura que está muito viva dentro da nossa cultura e do nosso tempo. Então, falar sobre ela realmente é grandioso. Eu acho que ela renderia facilmente uns 3 episódios do podcast, mas eu acho que eu falo isso sobre todas elas. E talvez em algum momento a gente volte a falar sobre Hecate, mas hoje eu vou tentar trazer um pouquinho dela para vocês, um pouquinho da minha visão sobre ela. E é importante dizer o seguinte: Hecate é essa deusa que atravessa o tempo. Ela é muito transformada através das diferentes épocas em que ela é cultuada. Ela é grandemente transformada. E ela é uma deusa que não tem muita mitologia. Então hoje, em vez de contar a mitologia de Hecate, porque de fato ela não tem muita mitologia, mas ela tem muitos cultos e muitos símbolos, então eu vou falar sobre os cultos e os símbolos e onde nasce essa deusa e como ela vai sendo transformada através do tempo. Então, muito antes da Hecate grega, que é a Hecate que a gente conhece hoje, Hecate surgiu, na verdade, na Anatólia, tá? Numa região que hoje corresponde à Turquia. E ela era muito cultuada em 2 cidades da Anatólia. Eu vou tentar falar aqui o nome, não me xinguem se eu falar errado. Stratonikeia era a cidade onde existia um grande templo a Hecate, e Lágina era uma outra cidade que também tinha um templo para Hecate. E entre as cidades de Stratonikeia e Lágina existia um caminho sagrado, uma peregrinação sagrada, um caminho de Hecate. E aí aqui, Hecate estava muito longe dessa figura que a gente conhece hoje. Ela não era uma deusa sombria, ela não tinha nenhuma relação com a magia, ela não era uma deusa como a gente vai conhecer depois, ela era uma deusa cívica. Ela era a deusa da cidade. Ela era uma deusa que tinha um culto cívico, que tinha um culto público. Os templos dela eram bancados pela cidade, pelas cidades, no caso aqui, né? Então ela era basicamente, nesse tempo, uma deusa cívica e protetora. Uma deusa que protegia as suas cidades, ela tinha um culto cívico oficial e ela tinha alguns rituais, algumas festividades muito interessantes que eu vou trazer brevemente aqui para vocês. Um dos rituais de Hecate se chamava cleidagogia, que era a condução das chaves. Aí a gente já tem o primeiro símbolo de Hecate, o símbolo talvez mais ancestral dela, que vai aparecer e vai persistir, vai se transformar através dos tempos. A chave de Hecate naquele tempo e a chave de Hecate hoje representam coisas diferentes, mas desde o início ela tinha uma chave. E aí então existia esse festival que se chamava Cleidagogia, que era um festival que tomava alguns dias, era uma festividade da cidade, onde Hecate era honrada, e uma sacerdotisa era escolhida. O nome dessa sacerdotisa era Cleidóforos, que significava a portadora das chaves. Não era uma chave comum, não era uma pequena chave. A princípio, pelo que eu consegui pesquisar, era uma grande chave de bronze, que ela carregava uma chave pesada, que essa sacerdotisa tinha que carregar entre Stratonikeia e Lágina. Neste caminho, fazer o caminho sagrado de Hecate entre as 2 cidades, que basicamente eram unidas, né, que tinham uma união entre elas. Então ela fazia esse percurso e levava as chaves de um templo até o outro. Essa procissão, ela justamente representava a proteção das cidades. A chave da cidade significava a proteção daquelas cidades. E fazer esse culto era, uma vez por ano, pedir a Hecate a proteção por mais um ano, pedir a Hecate que protegesse a cidade por mais um ano. E aí existiam várias cerimônias relacionadas com esse festival.
Procissões, existiam banquetes, competições, era realmente assim um evento público. As pessoas honravam a deusa Hecate, pediam a sua proteção, durava vários dias. A gente está falando de uma festa que era comunitária, pública, política, e Hecate estava lá. Enquanto hoje a gente tem uma Hecate que está nas sombras, que está na noite, que é a deusa lunar, que é super obscura, que é super misteriosa, eu acho encantador que Hecate, na verdade, nasceu como uma deusa centralizadora. Ela não estava à margem, ela estava no centro da cidade, no centro dessa sociedade. Não era vista como uma deusa misteriosa, mas como a grande deusa desse povo. Nas minhas pesquisas, o que eu encontrei é que Hecate aqui era muito cultuada com Hermes. A gente está falando de antes da Grécia. Que então as duas únicas figuras que eram muito cultuadas nessa região, nesse tempo, eram Hecate e Hermes, um deus e uma deusa. E realmente ela é muito diferente dessa deusa que a gente vai ter hoje, né? Então, em que momento essa figura, que era uma deusa cívica, uma deusa protetora, de uma comunidade, vai se tornar essa deusa associada à magia, à noite, à feitiçaria, ao mundo dos mortos, às encruzilhadas, né? O que acontece que leva a Hecate até lá? Primeiro, a gente tem toda a formação da antiga Grécia, da Grécia clássica, que é uma história à parte, né? Mas que está muito relacionado com a religião clássica grega, com a chegada de Zeus. Então a gente vai ter toda essa transformação do território grego. Hecate era uma deusa da Anatólia. Anatólia era ao lado, ficava ao lado do território grego. E de certa forma, algumas deusas desse território da Anatólia vão sendo integradas também ao panteão grego, Hecate sendo uma delas. E, curiosamente, Hecate, como eu falei, ela não tem muitos mitos, né? Enquanto a grande maioria dos deuses tem grandes mitos que justificam os seus poderes e o seu lugar dentro do panteão grego, Hecate não tem isso, assim. Ela tem um mito de criação, que vai aparecer na Teogonia, e, basicamente, ela nasce e automaticamente ela é reconhecida como uma grande deusa. Ou seja, os gregos, a religião grega começa a ser constituída, já existe ali na região um culto a essa grande deusa Hecate, e ela precisa ser incorporada, e eles não podem chegar e diminuir ela. Já contei isso aqui para vocês, né? Zeus chegava, casava com uma deusa, a outra deusa ele fazia diamante, assim. Eles iam constituindo a religião grega com Zeus no centro, mas eles não podiam simplesmente chegar e se impor sobre os cultos que já existiam por ali. E o culto a Hecate já existia naquela região, ela já era uma deusa muito cultuada e com muita força. Então, quando se escreve a Teogonia, que é o nascimento dos deuses, faz lá o mito de criação de Hecate, mas ela já toma o seu lugar, assim. Ela já está. Ela não precisa conquistar, ela não tem um mito de como ela conquista prestígio, de como ela conquista o seu lugar. É como se Zeus simplesmente reconhecesse essa grande deusa poderosa que já existe ali, e ele não tem como destituir ela dos seus poderes. E ela é uma das poucas deusas que ainda nesse período vai reinar sobre os céus, vai reinar sobre a terra e vai reinar sobre o mar. Pouquíssimos deuses tinham esse poder. Isso realmente simboliza que ela era uma deusa muito poderosa ainda nesse tempo, mas nesse tempo ainda ela não é a deusa da lua, ela não é a deusa da noite, ela não é a deusa da feitiçaria. Ela continua sendo nesse período uma deusa de prosperidade, de vitória, de sorte, de abundância. Então aquele que pedisse as bênçãos de Hecate e a quem Hecate concedesse as suas bênçãos seria uma pessoa próspera, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa de muita sorte. E nesse período grego, que é um período extenso, aí sim ela vai começar a se transformar na grande deusa, senhora das magias, senhora das feitiçarias que a gente conhece hoje. A primeira associação de Hecate com os limiares, com esse lugar onde ela vai se tornando uma deusa dos limiares, é o conto de Perséfone.
Eu não vou trazer aqui hoje o conto de Perséfone. O conto de Perséfone eu vou trazer quando a gente fizer um episódio sobre Perséfone. Eu sou apaixonada pelo conto de Perséfone. Acho que é um dos contos mais ricos da Grécia Antiga que fala sobre o feminino, assim, para mim é riquíssimo, é belíssimo. Mas enfim, não vamos falar sobre o conto agora, mas vou resumir para vocês para dar um contexto. Basicamente, Perséfone foi raptada por Hades, né, levada ao submundo, e durante muito tempo Deméter, a sua mãe, não sabe o que aconteceu, embora Zeus saiba o que aconteceu, ele também não conta para ela. E Deméter fica vagando pelo mundo, tentando entender para onde a sua filha foi, porque de fato ela foi raptada ao submundo. Deméter não tem acesso ao submundo. E durante muito tempo Deméter vai, enfim, sofrer um luto pela perda da filha, até que Hécate conta para Deméter que ouviu os gritos de Perséfone sendo levada ao submundo. E a partir desse conto, Hécate começa a ser associada também a Perséfone, também ao submundo, embora Hécate não vai ser uma deusa do submundo, porque quem reina no submundo é Hades e Perséfone, mas Hécate ela vai começar a ter essa associação dos limiares, porque ela tá ali, ela escuta Perséfone sendo raptada, ela tá entre a terra e o submundo. E aí ela começa a ser percebida a partir desse conto, ela começa a ser percebida como essa deusa que tá ali nos limiares, que tá ali no entre, né? Nesse portal, entre a terra e entre o submundo. Ela tá ali guardando esse portal. Ela começa a ganhar essa simbologia de quem cuida deste portal. Embora, muito embora, de novo, não exista um mito que diga que Hécate é aquela que cuida desse portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas ela começa a ganhar uma simbologia. E essa simbologia vai se aderindo ao culto de Hécate. Então, mesmo que a gente não tenha uma grande mitologia de como Hécate se torna a guardiã dos limiares, mesmo assim, ela começa a ser associada com isso. E aí ela vai ganhando, no período helenístico, que é o período clássico grego, e também no período romano, ela vai começando a ter algumas relações diferentes daquelas que ela tinha antes. O culto dela começa a ter relações, então, com as encruzilhadas, com os limiares, com a noite, as tochas, os fantasmas, os mortos, esse processo de travessia para o mundo dos mortos, a magia, a proteção, os cães são um símbolo muito importante de Hécate, né? Ela vai ser muito representada sempre com 2 cães ao lado dela, caminhando com 2 cães ao lado dela. Ela vai começar a ser associada, então, com Perséfone. Ela vai ser associada também com Ártemis, que é uma deusa incrível, mas a gente também não vai entrar nesse assunto agora. Ela começa a ganhar essas associações com deusas lunares, né? Ártemis também, uma deusa lunar, uma deusa que transita nos bosques. Então ela vai ganhando este lugar, que é muito diferente do lugar inicial dela. E ela vai ganhar essa ideia de ser uma divindade que transita entre diferentes espaços, entre diferentes mundos. Então, se lá na Teogonia ela era a deusa que transitava entre céu, terra e mar, aqui ela começa a ganhar uma tríade diferente. Ela vai se tornando uma deusa tríplice nesse sentido, de que ela acessa o submundo, de que ela acessa a terra e de que ela também pode acessar o reino dos céus, porque afinal de contas ela é uma deusa. E aí, para mim, a palavra central para a gente falar sobre Hécate, para a gente tentar definir Hécate dentro de palavras, é limiar. Hécate, ela é uma deusa que está sempre na fronteira. Não necessariamente no escuro, porque muita gente associa ela com esse lugar do submundo, não necessariamente que ela está no submundo, mas ela está no lugar que fica entre as coisas. Entre uma estrada e outra, entre uma escolha e outra, né? Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, guardando esse portal. Entre o dia e a noite, são os horários em que a gente se conecta com Hecate, o horário do amanhecer e o horário do anoitecer, ela está justamente ali naquele lugar limiar, entre uma fase da nossa vida e outra.
né? Ali a gente vai começar a encontrar Hecate, entre aquilo que termina e aquilo que começa. Os processos de transformação da nossa vida. Só que ela não está no momento em que a gente se transformou. Hecate está naquilo que vem antes, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Nesse mundo grego, então, ela também vai ganhar muitos nomes. Ela é conhecida como a Hecate de muitos nomes, como aquela de muitos nomes, porque justamente ela vai ter muitos símbolos. Então a gente tem Hecate Coutrófos, que é aquela que nutre, que protege, e principalmente era aquela que protegia as crianças. Por incrível que pareça, ela tem este lugar de protetora das crianças, dos nascimentos, dos partos também. A gente tem Hecate Fósforos, que é aquela que carrega a luz, que carrega as tochas. A gente tem Hecate Cleidochus, que é aquela que porta a chave. A gente tem Hecate Propylaia, que é aquela que está diante do portal. De novo, os limiares. Ela está diante do portal, ela não atravessou ainda, mas ela está diante do portal. A gente tem Hecate Enódia, que é aquela dos caminhos. Triódites, aquela das 3 vias, a Hecate das encruzilhadas, e a gente tem Hecate Quitônia, que é aquela ligada à terra profunda, submundo. Espero que eu não tenha ofendido ninguém aqui com a minha pronúncia do grego, mas esses nomes simbolizam isso. Hecate era muitas. Definir Hecate é difícil porque Hecate era ampla. Hecate era muitas. Eu acho que algumas conversas simplesmente pedem mais espaço. E talvez tu já tenha percebido isso por aqui. A gente começa falando sobre uma deusa, sobre um mito, sobre uma história antiga, e quando vê, a gente está falando sobre nós mesmas. Sobre as nossas escolhas, as nossas travessias, os nossos desejos, os lugares em que a gente acaba se abandonando, muitas vezes, ou aqueles que a gente ainda não sabe exatamente como atravessar. E faz um tempo que eu quero que a gente tenha mais espaço para continuar essas conversas que nascem aqui. Por isso, está nascendo a comunidade Sagrada Mulher Rebelde. Um espaço para a gente se encontrar, conversar, aprofundar os assuntos que eu trago aqui e principalmente para que isso deixe de ser uma conversa de uma pessoa só. Para a gente criar repertório, resgatar a memória feminina, recuperar os símbolos e ocupar novamente os territórios do feminino com uma nova consciência. Eu quero ouvir vocês, quero conhecer a história de vocês, as perguntas, as experiências, as discordâncias também, as descobertas que vocês fazem através dessas conversas que a gente tem aqui. E o nosso primeiro encontro já tem data para acontecer, vai ser no próximo dia 29 de agosto. E a proposta vai ser expandir essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Então o encontro desse mês vai ser sobre Hecate. Ela vai ser a nossa primeira conversa, o fio condutor da nossa primeira conversa. A gente vai partir do que eu trouxe aqui nesse episódio, mas a gente vai muito além dele. Porque esse é justamente o propósito da comunidade. Criar um espaço para aquilo que não cabe aqui, que não cabe em um conteúdo rápido e que precisa de conversa, precisa de aprofundamento. E a partir disso, muita coisa vai acontecer nessa comunidade, porque quem me conhece sabe que quando eu me inspiro, não há quem me segure, mas eu não quero definir ainda como ela vai acontecer, porque eu quero que ela seja um espaço nosso e não só meu. Então, se tu sente de estar nessa roda desde o início, vem. A comunidade Sagrada Mulher Rebelde está nascendo agora e eu adoraria ter todas vocês comigo desde o início. Eu vou deixar as informações aqui na descrição e eu te encontro lá. Então, por que Hecate permanece, né? Se a gente olha para tantas e tantas deusas que existiram na antiguidade, porque entre todas elas, Hecate é aquela que sobreviveu. É aquela que ainda é cultuada, é aquela que ainda é muito estudada, sem ter uma religião formada ao seu redor, uma religião estruturada, como seriam as deusas do hinduísmo, por exemplo, ela é cultuada sem pertencer necessariamente a uma religião. E por que que isso acontece, né? Entre tantas e tantas deusas que poderiam ter sobrevivido ao tempo, porque é Hecate aquela que sobrevive. E aqui, gente, vai entrar uma teoria minha,
Assim, tirei da minha cabeça, pode ser que vocês não concordem, aí vocês me falam a opinião de vocês. Mas eu fico pensando que uma das razões pelas quais Hecate conseguiu atravessar tantos séculos, milênios até, tem justamente a ver com o lugar que ela passou a ocupar. Porque, de alguma maneira, o culto ao feminino, nos últimos milênios, ele foi jogado nas sombras, né? Ele foi jogado para esse lugar sombrio. Cultuar o feminino, cultuar as deusas femininas, começou a ocupar um lugar muito sombrio. As antigas deusas deixaram de ocupar os templos, as praças, a vida pública, como era Hecate no início, né? E quando tudo isso aconteceu, quando o culto ao feminino se tornou algo para ser feito de forma escondida, né? Para ser feito na noite, para ser feito em segredo, quando tudo isso aconteceu, Hecate já era uma deusa das sombras, da noite, dos limiares, daquilo que acontece longe dos nossos olhos. Então eu fico pensando, que forma melhor de resgatar o feminino, de resgatar o culto ao feminino, do que resgatar uma deusa que já estava lá nas sombras, que já estava sendo cultuada em silêncio, em segredo, nas sombras, né? Então talvez seja justamente por isso que quando a gente procura Hecate hoje, a gente encontra justamente uma deusa que não precisou de templo para existir, que não precisou de religião estruturada para existir. Ela é a deusa que cabe em uma encruzilhada, na noite, num ritual, numa prática individual ou mesmo na bruxaria, que vai se estabelecendo como uma espécie de religião em alguns lugares, em outros só como círculos de estudo mesmo, mas ela vai encontrando o seu lugar ali, né? Onde já estava oculto, né? Onde a gente já estava nas sombras e a gente simplesmente vai trazer essa deusa que estava ali nas sombras para nos ajudar a cultuar o feminino de novo. Ela encontrou seu lugar de sobrevivência e, com isso, ela atravessou o tempo. Mas agora que a gente falou sobre a Hecate histórica, a gente tem que falar sobre algo que não pode faltar em nenhum episódio de Café com Deusa Mãe, que é a Hecate que habita em nós. O que essa deusa pode fazer a gente enxergar em nós mesmas, na nossa vida? Como eu trago a presença de Hecate para o meu dia a dia? Como eu trago os ensinamentos de Hecate para a minha vida? E aí a gente começa com a Hecate, que para mim é a essência, né? Já falei que para mim essa palavra é a palavra central de Hecate. Para mim essa é a essência de Hecate. Hecate como a deusa dos limiares. Eu tive uma experiência muito, mas muito, mas muito profunda com essa Hecate dos limiares. Eu não vou contar aqui porque é uma história um tanto longa, eu vou deixar para contar lá na comunidade. Mas por conta dessa experiência que eu tive com ela e que foi transformadora na minha vida, assim, foi um pilar de transformação na minha vida, foi um ponto assim que eu olho e falo, mudei, não sou a mesma, o que aconteceu ali, aquela travessia que aconteceu ali me transformou para sempre. Então, por conta disso, eu tenho essa como a minha face favorita de Hecate, mas não vou contar aqui, né? Vou deixar para um outro momento. Mas basicamente o que essa Hecate dos limiares está dizendo é: a nossa vida ela é feita de limiares, mesmo que a gente não perceba. Muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida a gente vai viver esse momento que é o momento do limiar. O momento em que a gente sabe que a gente vai atravessar uma grande transformação ou que a gente está passando por uma grande transformação, mas a gente ainda não sabe como isso vai acontecer. E aqui existe uma confusão que acontece, que é muita gente acha que Hecate fala da transformação. Mas a Hecate, ela não está falando ainda da transformação. Ela está falando do limiar, do que acontece antes das grandes transformações. E aí a gente pode ter muitos exemplos, né? Um exemplo clássico são as nossas relações. Às vezes você está ali num relacionamento de muitos anos, muito estável, e acontece alguma coisa. Aquele relacionamento era uma certeza na sua vida e acontece alguma coisa que te faz começar a questionar se aquela relação é a relação que você quer manter. Alguma coisa acontece que mexe com você, alguma coisa inesperada, que às vezes está fora do seu controle, que vem de fora ou que nasce de dentro, te dizendo que talvez aquela relação não é mais o lugar para você estar, mas você ainda não tomou a decisão. Hecate está nesse lugar em que a gente ainda não tomou a decisão, em que a gente ainda não foi completamente transformada,
mas a gente sabe que alguma coisa vai nos conduzir a essa transformação. E aqui eu estou usando relacionamento, mas pode ser para muitas coisas na vida, né? Pode ser para um trabalho, para um projeto de vida, um lugar onde você mora, que de repente você começa a sentir que aquela estrutura de vida que você criou não faz mais sentido, mas você ainda não sabe como que você vai mudar isso. E geralmente aqui a gente quer apressar as coisas. Esse é o nosso erro. A gente quer atravessar essas coisas com pressa. A gente quer passar por isso rápido. A gente quer se definir logo, né? Eu quero logo ter uma resposta sobre qual é o meu próximo passo. E Hecate vai dizer: não, minha filha. Aqui você tem que sustentar o limiar. Você tem que honrar o entre. E a gente não está necessariamente só falando de transformações, entre aspas, ruins, né? Porque a gente tem essa nossa cabeça humana que classifica como boas ou ruins. Porque aí muita gente vai ficar com medo. Ah, ela é o fim de alguma coisa. Ela é o fim da minha vida como ela se encontra agora. Não necessariamente só para coisas ruins, né? O início de um relacionamento também é um limiar. Também é um momento em que você não sabe se essa pessoa vai ficar na sua vida por 3 meses, por 3 anos ou pro resto da vida. Você não sabe. Você está atravessando um limiar. E ali, muitas vezes, a gente também tem pressa, a gente quer saber, a gente quer definir, mas a gente não tem como definir algo que cabe apenas ao tempo para definir. Então, a gente tem que sustentar esse lugar de não saber. Uma gravidez também é um grande limiar, né? Também é um grande símbolo do limiar, e por isso Hecate também é essa guardiã da travessia do nascimento. Porque justamente é o momento em que uma vida vai se transformar grandemente. A mulher que está grávida sabe que a vida dela vai se transformar grandemente. Ela ainda não sabe como. Porque ela ainda não conhece esse ser humano que está dentro dela, que vai nascer. Ela não sabe como vai ser mãe desta criança. Ela pode até ser mãe já, mas ela não sabe como vai ser mãe deste novo ser que está surgindo dentro dela. Então, os limiares não são necessariamente lugares ruins da nossa vida, mas aquele lugar em que a gente ainda não sabe a resposta, o próximo passo, e a gente tem que sustentar, honrar o entre, o momento em que as coisas ainda não estão definidas. Eu sei que vai acontecer uma transformação, eu ainda não sei como. E a gente não precisa saber ainda. A gente não precisa ter a resposta. A gente não precisa transformar esse momento de encruzilhada, esse momento de limiar, imediatamente em uma decisão. Às vezes, existe uma sabedoria em permanecer um pouco aqui nesse lugar, sem definição. E aqui, quem nos ajuda a sustentar este lugar da indefinição, de ainda não saber, é justamente ela, é justamente Hecate. E aí, isso já nos leva à outra face dela, que é Hecate como a guardiã das encruzilhadas. Aquela que nos lembra que fazer escolhas é preciso. E que fazer uma escolha significa sim abrir mão de outras escolhas, abrir mão de outros caminhos. Hecate aqui, ela vai falar não só sobre como a gente tem que fazer escolhas, sem pensar em qual é a escolha certa. Eu tenho uma irmã libriana, se ela estiver me escutando agora, ela sofre muito, que ela precisa fazer a escolha certa e a escolha certa, e quando ela tem uma escolha para fazer, eu sei que o meu telefone vai tocar pelo menos uma vez por dia, e a gente vai ter uma conversa de 1 hora, e isso vai acontecer, sei lá, durante um mês, porque ela tem essa ânsia de, mas e se eu estiver fazendo a escolha errada? E eu sempre falo para ela, Tati, não existe escolha errada ou escolha certa, existe escolha. E Hecate sustenta muito esse lugar. Não existe escolha boa, escolha ruim, não existe uma escolha que vai acabar com a sua vida. Você vai aprender. Talvez não vai te levar para o caminho melhor de todos que você poderia, mas você vai aprender algo, você vai crescer através desse aprendizado. Então não existe uma boa escolha ou uma má escolha. E toda escolha, toda encruzilhada, toda decisão que a gente tem que tomar, ela justamente nos coloca de frente com abrir mão das outras escolhas. E às vezes também viver um luto pelas outras escolhas que a gente não vai fazer, né? Porque se eu escolho este caminho, eu estou abrindo mão dos outros e eu preciso entender do que eu estou abrindo mão. E às vezes existe um sofrimento, porque eu não queria abrir mão de nada, mas a vida nos coloca nesses lugares, nessas encruzilhadas,
E Hecate vai representar justamente o limiar, a encruzilhada, aquela pausa que eu tomo antes de fazer uma grande decisão. Antes de tomar uma grande decisão, eu paro e observo e vejo a encruzilhada à minha frente. Se eu for por essa direção, se eu for por aquela, se eu for por aquela, do que eu abro mão entrando em cada um desses caminhos e o que eu ganho em cada um desses caminhos. E eu gosto de Hecate, eu gosto da encruzilhada porque justamente a gente tem uma ideia de que os caminhos são um ao outro. E Hecate já está na encruzilhada, que são 3. Nos mostra que sempre tem mais de uma escolha para a gente fazer. E a gente tem que ampliar o nosso olhar e aqui respeitar esse momento também. E aí o terceiro aspecto, a terceira face de Hecate é aquela que carrega a luz. Hecate ela é muito representada, muito representada como a deusa das travessias. E ela tem sempre 2 tochas na mão quando ela está guiando a travessia. Isso para mim é muito bonito, porque a gente fala de Hecate como uma deusa sombria, uma deusa da escuridão, mas ela tem tochas na sua mão. E aqui ela não está eliminando a escuridão. Entende isso? Ela não está eliminando a escuridão com as suas tochas, mas ela está atravessando a escuridão com a luz, com a consciência, que basicamente nos leva para um lugar de eu posso reconhecer as minhas sombras através de um lugar de consciência. Eu posso atravessar os meus períodos de dificuldade com a luz da minha consciência. Então, os meus medos, as minhas raivas, os meus lutos, aquilo que eu aprendi a esconder, eu posso acessar tudo isso agora através de um lugar onde eu não nego essa sombra, mas eu ilumino essa sombra. Eu consigo enxergar essa sombra. Eu não preciso transformar toda a sombra que existe em mim em uma luz, mas eu posso aprender a olhar para ela, atravessar ela. E nesse sentido também, ela é aquela que nos diz que nos momentos de travessia, a gente está sendo guiada. Existe uma luz que está nos guiando. Eu tive também muito daquela experiência que eu comentei com vocês, assim, eu tive muito essa sensação. Eu atravessei um momento de muita escuridão e eu me sentia guiada, assim, porque era um momento em que eu estava me conectando muito com Hecate e eu sentia que ela estava assim do meu lado, segurando as tochas e me falando: a gente vai atravessar. Então ela também tem este lugar que nos lembra: a gente atravessa. Você vai atravessar, mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja com raiva, mesmo que você esteja passando por um grande luto, atravessa isso com consciência, atravessa isso com confiança, porque você vai atravessar, nós vamos atravessar o caminho. Eu guio o caminho, né, Hecate é essa, eu guio o caminho e a gente atravessa com a nossa luz. Não iluminando, a gente não vai acender a luz, a gente vai atravessar a sombra confiando nessa luz que nos guia. E aí o quarto aspecto que eu trouxe de Hecate é a Hecate que guarda as chaves, né? A Hecate que segura as chaves, a Hecate que vai abrir as portas no tempo certo, mas a Hecate que também vai nos lembrar que às vezes algumas portas precisam permanecer fechadas, né? Aquela que nos protege e nos diz: muitas vezes a gente tem essa ânsia, né, de abrir todas as portas. Eu quero isso, eu quero abrir essa porta, eu quero abrir essa porta. E que tem algumas coisas que não são para nós e que não são para o nosso bem. Coisas que a gente vai desejar e que não são para o nosso bem, não são para o bem maior na nossa vida. E são portas que vão se fechar. E muitas vezes, nossa, eu já passei por isso inúmeras vezes na minha vida, a gente se revolta, a gente fica achando que a gente é uma grande vítima da vida, porque como que aquela porta fechou? Como que eu não pude ter aquilo que eu queria? E mais pra frente no caminho a gente vai ver que aquilo ali não era pra nós, que aquilo ali não ia nos trazer felicidade, né? Que aquilo ali não era pro nosso bem. Então, muitas vezes a Hecate aparece nesse lugar também, nessa proteção dos nossos caminhos. Abrir as portas, ela é a guardiã das portas, então ela abre as portas no tempo certo e traz abundância, e traz prosperidade e vai apontar os caminhos. Né? Ela não vai nos apontar o caminho, mas vai dizer, você tem escolhas a fazer, aqui estão as suas chaves, abre as suas próprias portas, mas também aquela que vai nos lembrar que algumas portas não vão abrir, não se abrem para o nosso bem. E aí, por último, eu trouxe um aspecto de Hecate que eu me conecto muito com isso, eu acho um aspecto muito bonito dela,
Hecate, ela é considerada dentro de vários estudos como uma deusa tríplice, né? Como a deusa anciã, a deusa mãe e a donzela. Eu vou confessar que eu pouco me conectei com esse aspecto da donzela. Já me conectei com o aspecto de Hecate mãe, acho que ela realmente tem essa força de grande mãe, protetora, mas me conecto grandemente com o aspecto de Hecate anciã. Para mim, Hecate representa muito bem o arquétipo da anciã. Quem já estudou alguma coisa sobre os ciclos da lua, os ciclos femininos, né? O arquétipo da anciã, ele rege o inverno, ele rege a lua nova, ele rege a nossa fase menstrual, que são os momentos de silêncio, são os momentos de pausa, são os momentos em que a gente silencia, em que a gente se entrega para a solidão e a gente vivencia a solidão sem fugir dela, né? A gente vai se aprofundar, vai viver o nosso vazio, vai viver a nossa solidão de um lugar de consciência. Aqui a gente não está falando da solidão fria, a gente não está falando do silêncio que atormenta, que nos traz medo. A gente está falando daquele silêncio que é uma morada, sabe? Daquela solidão onde a gente encontra morada em nós mesmas. Aqueles momentos da vida em que a gente precisa pausar e escutar o nosso eu interior, escutar a nossa voz interior, né? Escutar, tomar um chá com a nossa raiva, tomar um chá com aquilo que a gente está sentindo e simplesmente sentir, né? Realmente para mim muito isso, assim, o silêncio como uma morada, o lugar onde eu ainda não preciso agir, onde eu ainda não preciso me definir, também está conectado aí com o limiar, né? Onde eu não preciso responder, explicar, produzir, onde eu não preciso agradar ninguém, onde eu não preciso tomar decisões imediatas. Hecate é aquela que nos convida, no seu aspecto anciã, a perceber que nem todo momento da vida precisa ser preenchido com movimento. Que às vezes a gente precisa ficar no escuro por um tempo e nutrir uma relação boa com a escuridão. Confiar nessa escuridão, escutar, observar aquilo que a gente não consegue observar na plena luz, né? Deixar as coisas amadurecerem antes de agir, antes de tomar uma decisão. Fazer as pazes com a nossa solidão, fazer as pazes com o nosso silêncio. Entender que existem fases da vida em que a gente simplesmente precisa muito mais de nós mesmas do que de qualquer outra coisa no mundo lá fora. Hecate Anciã para mim nutre esse lugar, onde eu entendo que eu preciso estar comigo, que eu preciso honrar a minha presença, que eu preciso desfrutar da minha presença, que eu preciso desfrutar do meu silêncio e estar nele com presença e com consciência. Então é isso, garotas. Era isso que eu tinha para falar hoje sobre Hecate. Hecate é essa deusa que atravessa o tempo e que nos ensina também a confiar nas travessias, entendendo que as nossas travessias vão nos transformar, assim como Hecate foi transformada ao longo dos últimos 2000 anos e permanece e continua aqui. Ela não nos promete a ausência da escuridão, ela nos oferece presença durante a travessia. Ela nos pede para confiar na travessia. Então, se tu sente que a gente pode aprofundar essa conversa, que a gente pode falar mais sobre isso, eu te espero lá no dia 29 de agosto, na nossa comunidade, para a gente falar muito mais sobre Hecate, para a gente fazer essa comunidade nascer juntas na força dessa grande mãe. É isso. A gente se encontra no próximo episódio e, para quem for participar da comunidade, a gente se encontra lá. Um beijo!